Meus irmãos, a paz do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão bem? Pode tomar o seu assento. Eu quero louvar a Deus por essa manhã. Para mim, é uma grande oportunidade, é um privilégio, uma honra estar aqui, ocupar o púlpito dessa igreja, um púlpito e uma igreja que leva as coisas de Deus muito a sério, e um púlpito muito seleto, né, um altar que recebe grandes pregadores, e eu espero conseguir comunicar a palavra de Deus nessa manhã. Eu quero agradecer aos pastores dessa casa, pastor Ziel, pastor Adriano, pastor Edmilson. A minha oração é que Deus abençoe a vida de vocês, a minha oração é que Deus dê saúde a vocês e a família de vocês. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida que veio aqui nessa manhã e que Deus dê saúde a você, amém? Saúde física mesmo no corpo, porque eu acho que é uma das coisas principais na nossa vida, né? Nós não vamos ler um texto inicial de partida, eu não sei se está com o tema aí da mensagem, tá? Mas nós vamos visitar diversos textos e refletir e pensar sobre diversos textos ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada nessa manhã. Eu queria pensar com vocês acerca dessa temática. São duas interrogações, duas perguntas, e eu queria que a igreja aqui nessa manhã repetisse essas perguntas duas vezes, então cada uma duas vezes, mas bem direitinho, tá? Eu sou o que o pastor Ziel falou, assim, até batendo palma desafina, né? Então a gente vai tentar fazer uníssono, né? Não igual a banda do Chaves, duas vezes. Você está comigo? A gente vai conseguir? No tempo 3, 1, 2, 3. Quanto tempo demorou? Quanto custou? Quanto tempo demorou? Quanto tempo custou? Apenas mais uma vez. 1, 2, 3. Amém. O leitor cuidadoso da Bíblia, o leitor atencioso da Bíblia, ele há de perceber, ele irá perceber, que entre as diversas intenções do texto bíblico, a narrativa, a construção do texto bíblico, entre as diversas intenções, uma das intenções do texto bíblico, seja na abertura da revelação da Escritura Sagrada, no livro de Gênesis, até o fechamento da revelação no livro de Apocalipse, são essas duas verdades que nós acabamos de perceber aqui. Que as coisas, normalmente, elas demoram para acontecer. Que as coisas, normalmente, geralmente, elas têm um preço, elas têm um custo, elas possuem um alto custo para acontecer. Você lendo a Escritura, você visitando a Escritura, você vai perceber isso como que uma linha invisível que vai perpassando, que vai seguindo em toda a Bíblia, que busca nos fazer entender que boa parte das coisas, senão a maioria das coisas, demora tempo para acontecer. Logo de início, talvez você está pensando assim, Júlio, mas nem sempre, claro, nem sempre. Toda generalização é perigosa, mas é uma regra, é quase que uma regra, e nós vivemos com base na regra e não com base na exceção. A cada 1 milhão de voos, um voo cai. Você deixa de andar de avião? Não, porque a gente vive pela regra. Então, via de regra, as coisas demoram para acontecer. Via de regra, as coisas têm um custo. E isso é uma realidade bíblica, mas é uma realidade da vida. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você há de concordar comigo que boa parte das coisas que você acreditou que iria acontecer em um curto período de tempo, demoraram um tempo médio para acontecer. As coisas que você achou que aconteceria a médio prazo, elas demoraram mais do que você achava que ia acontecer. E as coisas que você achou que elas custariam menos, elas custaram mais. Sim ou não? Sim. Eu não sei qual foi a experiência do pastor Ziel enquanto pastor, mas eu tenho experiência enquanto empreendedor. Eu abri uma empresa. Quando eu abri uma empresa, eu e Marlon, nós achamos que iríamos ganhar dinheiro logo de início. Eu já tinha uma lista de clientes, a coisa já estava formatada, eu já tinha experiência, eu sabia o que ia fazer, os caminhos, os meandros, eu tinha tudo. Só que demorou. Só que custou mais caro do que eu imaginei. As reservas acabaram.
A resistência emocional e psicológica eu vi esvair pelas minhas mãos. Demorou mais do que eu imaginei e custou mais caro do que eu imaginava. Sim ou não? Sim. Quando a gente percebe isso, a gente precisa ver esse Deus, entender esse Deus, ou tentar entender esse Deus como um Deus que demora. Que curioso isso? Um Deus que demora. Quando a gente chega, por exemplo, vou dar alguns textos para você, Lucas capítulo 18, a redação de Lucas vai dizer no início do versículo 1, que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar. Olha, a parábola trata exatamente sobre isso, sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, nunca desanimar. Aí quando chega no versículo 18, no capítulo 18, versículo 7 de Lucas, já não é a redação de Lucas, é as palavras de Jesus. Jesus vai dizer assim, ó, Bíblia de Jerusalém, e Deus não faria justiça a seus eleitos que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar. Esse Deus que é longânimo, a palavra longânimo, tardio, esse Deus que demora. Porque, na verdade, eu e você precisamos dessa demora, dessas etapas processuais, desse tempo, que enquanto demora eu estou sendo aperfeiçoado, enquanto demora aperfeiçoa o meu caráter, enquanto demora faz aumentar e florescer a minha fé, enquanto demora me faz uma pessoa melhor. O que diremos então, por exemplo, dos salmos do tipo, até quando, Senhor? São diversos. Até quando? É por isso que nesse percurso, nessa jornada, a versão fiel, no Salmo 34, verso 1, vai dizer, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Demora. O salmista está dizendo, eu sei que demora. É por isso que eu vou louvar em todo o tempo. E aqui eu chamo sua atenção, porque, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Ele não diz assim, ele poderia ter dito o tempo todo, sim ou não? Mas ele diz o que? Em todo tempo, porque o tempo tem as suas peculiaridades, as suas particularidades. O salmista está dizendo, em qualquer tempo que eu estiver passando, seja no momento em que der para comer no varandão, ou seja no momento em que eu contar a moeda para comprar meia dúzia de ovo, em todos esses momentos eu louvarei. O Apocalipse, capítulo de número 6, versículo 10, isso aqui é interessante, porque os caras estão no céu. Eles acabaram a carreira, cumpriram a fé, eles estão no céu e eles estão dizendo assim, e clamavam com grande voz, dizendo, os mártires, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão no céu, estão dizendo, Deus, o Senhor está demorando para julgar. Isso que afeta a nossa experiência de vida, demora. Salmo 13, versículo do 1 ao 6, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. E ele está, até quando? Talvez você está aqui nessa manhã e a sua oração é exatamente essa, Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Salmo 70, o conhecido Salmo dos solteiros. O salmista diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me socorrer, em me ajudar. Salmo 40, o salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor. Irmãos, a nossa experiência de fé vai requerer isso de nós. O evangelho não é uma varia de condão que de repente bate sobre nós e todas as coisas acontecem, como o pastor Ziel já ouvi ele falar aqui muitas vezes, as coisas demoram. Quando a gente olha, por exemplo, eu convido você a abrir sua Bíblia e visitar isso comigo, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, o capítulo 1, por exemplo, quando a gente olha, observa a criação tão bela, veja a luminosidade desse céu hoje, característica desse período, dessa estação do ano. Veja a simetria, as paletas de cores, a organização, a beleza, os detalhes. Quando a gente vê tudo isso, Gênesis capítulo 1 e 2, a gente precisa enxergar um Deus suado.
Um Deus suado, é suado mesmo, transpirando. Me perdoe essa linguagem metafórica, essa figura de linguagem. Um Deus que está suado, está transpirando. E se fosse nos dias de hoje, na CLT, consolidação das leis trabalhistas, um Deus que estava trabalhando na escala 6x1. A gente não quer, né? Quer 5x2, segunda a sexta. Deus trabalhando 6x1. Veja a quantidade de verbos em Gênesis capítulo 1, ele domina aquela cena. Os comentaristas dizem que aquilo é muito magnífico. Deus que está o tempo todo... E diz assim, ó, no princípio criou Deus o verbo criar. Veja o trabalho de Deus, o movimento de Deus, o Espírito de Deus se movia, movimento. E é por isso que é estranho o cristão preguiçoso, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, que se movimenta. Alguém disse que nada desonra mais a Deus do que um homem preguiçoso. Disse Deus, dizer, Deus está dizendo, viu Deus, ver, é mais do que meramente ver, é ver, sondar, perscrutar, separou, separação, chamou Deus, chamar, nomear, fez Deus a expansão, mais uma vez fazer, Deus abençoou, abençoar aqui é conceder aquilo que é necessário para cumprir o propósito que a criação foi criada para cumprir, fazer o homem. Formou o homem, o verbo formar no hebraico é o yatsa, é colocar a mão, um Deus que suja as mãos. Um Deus que plantou um jardim, um Deus jardineiro. Um Deus que a palavra diz que Deus não criou mulher, edificou. Em algumas Bíblias tem uma nota, edificou ou construiu. Ele, da costela do homem, ele construiu, ele edificou uma mulher. Veja o cuidado de Deus, é por isso que a mulher é diferente do homem. A pele é macia, tem um cheiro diferente, um jeito diferente. Esse cuidado de Deus. Um Deus que casou Adão e Eva, juiz de paz. Isso revela trabalho, isso revela muito trabalho, e revela que demorou 6 dias. Agora eu faço uma pergunta a você, Deus precisava disso, sim ou não? Não, Deus não precisava disso. Quem é que precisava disso? Eu precisava disso, eu precisava de um Deus trabalhador, diferente dos deuses cananeus, e diferente dos deuses greco-romanos, um Deus que para ter o que queria ter, ele se colocou a trabalhar, e a ter um percurso de tempo, até trazer à existência aquilo que ele queria trazer à existência. Isso é didático, isso é pedagógico. Deus está falando para mim e para você, se você quer algo, você precisa trabalhar e dedicar tempo. Quando você vai a 1 Reis, capítulo 18, versículo 26, 27, quando Elias desafia os profetas de Baal, os profetas de Azera, Elias diz assim, faz o seguinte, clamem mais alto, talvez ele esteja viajando, ou esteja fazendo alguma coisa, ou quem sabe ele esteja dormindo e não está ouvindo vocês, porque a concepção religiosa daquela época concebia um Deus que poderia dormir, e poderia ser indiferente à oração e à súplica dos seus adoradores. Mas o Salmo 121 diz que aquele que te guarda não dormirá e nem dormitará. É um esforço meu nessa manhã tentar fazer você compreender exatamente isso. Que as coisas vão exigir de nós trabalho, dedicação. Essa mensagem, por exemplo, ela não saiu do nada. Não foi de repente um dia eu fui dormir, quando eu acordei, oh meu Deus, uma mensagem. Ela precisou de tempo, dedicação. E todas as coisas são assim. Vai demorar tempo e vai exigir de nós o quê? Dedicação e trabalho. As coisas demoram tempo, mas as coisas não acontecem com o tempo. Eu vou repetir, as coisas demoram tempo, mas as coisas não acontecem com o tempo, então eu preciso ser intencional nesse tempo. O tempo está passando, ok, está passando, mas enquanto o tempo passa, o que você está fazendo? Você pega o John Maxwell, não sei se foi ele, ou o Rick Warren, que ele vai dizer que as pessoas passam pelas experiências, mas nem todas aprendem com as experiências. Você passou, eu já passei por isso, beleza, passou por isso, aprendeu com isso. Então esse tempo que está passando, essas experiências que estão acontecendo, esses eventos que estão acontecendo com você, você precisa extrair isso para a sua vida e a partir disso se tornar uma pessoa melhor. E aqui eu quero trazer alguns textos bíblicos para mostrar a você, a gente chegou aqui, né, mais ou menos 40% da mensagem, que as coisas demoraram tempo e tiveram um custo na vida de alguns personagens bíblicos. Gênesis capítulo 5, versículo 22, se você quiser acompanhar comigo. Gênesis capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre um homem chamado Enoque. Enoque, ele experimentou o translado.
O texto diz, Gênesis capítulo 5, versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Verso 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. A pergunta é, quanto custou, isso aqui é muito belo, o translado de Enoque, mas quanto custou esse arrebatamento, o fato de Deus tomá-lo para si, quanto custou? Custou Enoque andar com Deus num momento em que os homens não andavam com Deus. Custou Enoque ser chamado de crentão, centarrão, o Bíblia, quer ser melhor do que todo mundo, mas está Enoque andando com Deus, está Enoque andando com Deus, teve um custo, teve um preço, e como nós precisamos fazer como Enoque fez nesse tempo, andar com Deus. Tem uma mensagem do pastor Paulo César, que ele fala que Enoque, ele era tão conectado com Deus, imagine Enoque no sacolão, Enoque olhando as batatas, dizendo, Senhor, é essa batata aqui? Imagina Enoque no mercado, imagina Enoque na vida, consultando a Deus, orando a Deus o tempo todo em conexão com Deus. E enquanto eu falo aqui, eu me lembro quando eu trabalhava em Marechal Hermes, que tinha um homem, que aquele homem ali, eu acho que ele era o Enoque do nosso tempo. Eu trabalhava no setor de açougue, pastor Oséias, lá no finalzinho do mercado. Mas quando aquele homem, ele entrava lá na porta do mercado, eu sabia que ele tinha entrado, porque quando ele entrava, algo entrava com ele. Eu lembro que ele entrava cantando... Ricardo Oliveira, não é... É Ricardo Oliveira? Carlos Oliveira. Eu sou um vaso... que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado, no momento em que Ele quer, sem aparência, me coloca em todo lado, mas não deixo de ser um vaso, nada sou Ele. E eu lá no cantinho, falei, meu Deus, chegou. E ele ia nos balcões de frio, enquanto ele estava colhendo ali, ele estava falando em línguas e dizendo bom dia, falando com um e outro. Irmãos, mudava o meu dia, mudava aquele ambiente. Aí, o Champlin conta uma história interessante, que uma menina tentou fazer o comentário de Enoque, do livro de Gênesis e Enoque. O Champlin falou que as crianças têm essa característica de traduzir numa linguagem simples aquilo que os adultos não conseguem falar numa linguagem complexa. E a menina foi comentar Gênesis capítulo 5, versículo 22 de Enoque. A menina disse assim, que um dia, aliás, que Enoque e Deus costumavam passear pelos campos. Eles sempre passeavam. E isso era rotina. Enoque e Deus costumavam passear pelos campos. Até que um dia, Enoque ia cada vez mais longe com Deus, e teve um momento em que Enoque foi tão longe, que Enoque ficou cansado. E Deus falou assim, faz o seguinte, Enoque, vem para minha casa. Aleluia, Enoque andava com Deus, o translado de Enoque custou ele andar com Deus. Quanto custou o livramento de Noé? 120 anos construindo a arca, 377 dias dentro de uma arca. Teve um custo. Gênesis capítulo 12, Abraão, o pai e o fundador dos hebreus, o homem que é o cabeça das três principais religiões do mundo, o cristianismo, o protestantismo, o catolicismo e o islamismo. Custou o quê? Custou ele sair de Ur dos caldeus, sair da sua casa. Os historiadores vão dizer que a cidade de Ur era uma cidade próspera, muito provavelmente a família de Abraão era uma família próspera, e ele abriu mão de tudo isso. Hebreus capítulo 11, versículo 9 diz que Abraão morou com Isaac e Jacó em tendas. Nós diremos para Abraão, Abraão, meu Deus, você é tão grande, Abraão, você é um vulto, Abraão, as três maiores religiões reconhecem você, Abraão, você é chamado do pai da fé, Abraão diria, eu sei, mas isso teve um custo, teve um preço, e demorou tempo. Gênesis capítulo 25, versículo 19, no verso 20 diz que quando Isaac casa, ele tem 40 anos, e ele vai orar insistentemente por Rebeca, para que Rebeca concebesse e nascesse Jacó e Esaú. E os meninos só vão nascer quando Isaac já tem 60 anos. Então, Isaac vai orar 20 anos para que Rebeca concebesse. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Quando a gente olha, por exemplo, Jacó, Gênesis capítulo 33, Jacó está se reencontrando com Esaú.
ele tem vários rebanhos, ele é um homem rico. Mas quando a gente, se você quiser, e aqui vale a pena, que é muito pertinente para aquilo que a gente quer entender nessa manhã, Gênesis capítulo 31, versículo 38, depois de diversas vezes tentar fugir das garras de Labão, seu sogro, ele explode, e ele vai falar tudo aquilo que está no coração dele, tudo aquilo que ele tinha passado, durante todos os anos que ele passou na casa de Labão. Jacó, quando sai no capítulo 28, ele não tem nada, tanto é que ele não tem nada, que ele não tinha dinheiro para pagar o dote de Rebeca e Leia, ou Lia, e ele tem que trabalhar para pagar esse dote, mas quando ele volta, no capítulo 33, ele está rico. Mas o que custou a Jacó? Gênesis capítulo 31, versículo 38, estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, eu não comi os carneiros do teu rebanho, nunca te trouxe eu despedaçado, eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão requerias, estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor do sol, à noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos te servi pelo teu rebanho, mas o meu salário tu tens mudado 10 vezes. A gente vê Jacó voltando, cheio de rebanhos. Jacó é um homem que a sua pele está queimada do sol do dia e da geada da noite. Teve um custo, teve um preço. E aí a gente vai passando por todos os personagens bíblicos. A Bíblia está se esforçando, o Espírito Santo está conduzindo a redação da Escritura para que nos fizesse compreender essa verdade que as coisas demoram. Quando você chega a Gênesis capítulo 37, o menino sonhador, José, ele sonha quando ele tem 17 anos. Ele sonha que o pai, a mãe, os irmãos vão se dobrar diante dele. Quando chega em Gênesis 41, versículo 46, depois de 13 anos, quando ele tem 30 anos, é que ele é feito governador do Egito. Aí, a gente pensa assim, ora, as promessas, os sonhos se cumpriram quando José tem 30 anos, só que não. Porque quando ele tem 30 anos, ele é governador, mas ainda tem mais 7 anos de vacas gordas e mais 7 anos de vacas magras. Você bota 13 mais 7, 20. E depois você bota mais 2, que é quando os irmãos dele se apresentam a ele, 22 anos. Do sonho de José, em Gênesis capítulo 37, até o cumprimento total da promessa, 22 anos. E se tem uma palavra-chave para compreender a vida de José, é a palavra trabalho. Porque em Gênesis capítulo 37, quando a primeira vez que fala sobre José, diz que José está apacentando o rebanho do seu pai com seus irmãos. A vida de José é uma vida de trabalho. Ele está na casa do seu pai, ele está apacentando. Quando ele vai para a casa de Potifar, ele está cuidando de toda a casa de Potifar. Tanto é que o texto diz que Potifar só tomava cuidado de uma coisa, de sentar na mesa e comer. Agora imagine o esforço, a dedicação, o trabalho mental, físico de José para gerir, administrar toda aquela casa. Quando ele vai para a prisão, o texto diz que o carcereiro dá a chave na mão dele. E diz assim, agora você é o gerente disso aqui. José está trabalhando. Quando ele chega lá em Gênesis 41, José está trabalhando. E aqui tem algo interessante. A gente já está caminhando para finalizar. Que Gênesis 42. Isso aqui é uma chave para a nossa vida. Para entender por que José e não seus irmãos. Por que José, não seus irmãos? Dentre outras coisas. Depois da moralidade, que foi o que desqualificou seus irmãos. Olha a diferença de José. Gênesis 41, versículo 45. E chamou o faraó o nome de José, Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote On. Olha o texto. E saiu, o quê? E saiu José por toda a terra do Egito. Isso aqui é José, seus irmãos. Gênesis 42, verso 1. Então Jacó, vendo Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos, por que estão aí olhando uns para os outros? Olha José está saindo, está empreendendo, está trabalhando.
o faraó falou assim, agora você é o governador. José sai em disparada para fazer a coisa acontecer. Gênesis 42, está tendo uma fome, uma crise, uma escassez, vai todo mundo morrer de fome. E o Jacó vai dizer que os filhos dele, os irmãos de José, estão olhando para o outro. Qual é a diferença de José? Trabalho. Qual é a diferença de José? É uma pessoa ativa, é uma pessoa proativa, é uma pessoa que está trabalhando, está suportando o teste do tempo. Aí você está aqui, eu vou encurtar a mensagem, está olhando para mim e está dizendo assim, tá bom, Júlio, mas eu não consegui perceber um ponto de contato entre o que você está falando e a minha vida. Aqui a gente chegou 70% da mensagem. Você já admirou a vida de alguém? Não é inveja, não. É admiração, é apreço, é estima. Já admirou a vida de alguém? Se olhar a vida de alguém e falar assim, meu Deus, que vida boa. Não é boa, vida boa de não fazer nada. Uma boa vida. Consegue me entender? Uma boa vida. Vamos lá, como que o sonho americano? Uma boa vida. Pô, o cara tem uma boa vida. Pô, essa mulher tem uma boa vida. Você já admirou a vida de alguém? Que vida. Que vida. Vida saudável, vida tranquila, vida equilibrada, vida familiar bem, vida ministerial, vida financeira. Que boa vida essa pessoa tem. A pergunta é, você já admirou a vida de alguém? Você já admirou o carro de alguém? O carro. Aquele carro, tem uns que não tem chave, né? O meu tem chave e ainda tem que abrir o capô e fazer umas ligações diretas, senão ele não liga. Mas já admirou aqueles carros, né? O carro de alguém, os homens, né? Os homens têm isso, né? Varão, que carruagem é essa, varão? Isso aqui é para nós homens. Já admirou o carro de alguém? Já admirou o carro de alguém? Você já admirou o ministério de alguém? Que ministério frutífero, pujante, que ministério abundante. Meu Deus, que ministério bonito dessa irmã, que ministério bonito desse irmão, dessa jovem, desse jovem. Vem cá, você já admirou o ministério de alguém? Você já admirou o trabalho de alguém? Trabalho mesmo. Que trabalho. Está quase todo dia em casa. Eu saio 3 horas da manhã, ele está em casa. É 12 por 36, é 24 por 72, ganha bem. Mas como é que é isso? Está trabalhando? É home office, 50% home office, só vou na empresa alguns dias. Já admirou o trabalho de alguém? Que trabalho? Você já admirou a vida financeira de alguém? Que vida financeira? Você sempre pode contar uma história triste para ela, porque ela sempre vai ter R$50, R$100 para te socorrer, para te ajudar. Que vida financeira! É certinha, se ela quiser, uma vez por ano ela viaja com a família toda. Se ela quiser, uma vez por semana ela sai para almoçar fora. Vida financeira certinha, justinha, tem dinheiro, tem sempre uma reserva, não vive naquele desespero que a gente sabe que é tão ruim. Você já admirou a vida financeira de alguém? Você já admirou o casamento de alguém? Que casamento? Meu Deus, olha lá. Tem 20 anos de casado, ainda dá beijinho. Jesus! Olha aquele casamento! Meu Deus, 30 anos de casado, anda de mão dada, parece, e vai na sorveteria, senta os dois, toma um sorvetinho, parece namoradinho recente. Você já admirou o casamento de alguém? Você já admirou o tipo de pessoa que alguém é? Essa pessoa, hein? Sabe entrar, sabe sair. Ó, tem o jeito. Aonde colocar, ele vai. Já admirou o tipo de pessoa que alguém se tornou? Com certeza sim. Na maioria das vezes, a nossa conclusão, sabe qual é? Me pergunta qual é. Para ele foi mais fácil. A gente diz assim, para ela foi mais fácil. Se pelo menos... isso não é para mim não, foi para ele. A gente sempre tem esse escape psicológico, essa fuga da nossa mente de achar que a gente não vai conseguir, porque afinal de contas para a gente é mais difícil, mas para os outros foi mais fácil. Aí a gente se entrega, deixa a vida me levar. Todas as vezes que você olhar isso, você precisa fazer 2 perguntas. Quanto tempo demorou? E quanto custou?
Quanto tempo demorou para aquela pessoa chegar naquele emprego? Quanto tempo demorou para chegar naquela vida financeira estável? Quanto tempo demorou para aquele ministério? Quanto tempo demorou? Quantas brigas, quantas conversas, quantas DRs, quantos encontros de casais demoraram para que aquele casal chegasse àquele status, àquela condição de namoradinho aos 20 anos de casamento? A gente sempre acha que para as outras pessoas foi mais fácil, mas a gente precisa perguntar o seguinte: quanto trabalho, quanto sacrifício, quanta fadiga, quanto esforço, quanto empenho, quanta dificuldade, quanta despesa, quanto gasto, quanta perda, quanto preço, quanta renúncia, quanta exigência, quanta contrapartida, privação, prejuízo, dano, carência, angústia, ausência, privação, aperto, tribulação, choro, dor, solidão, vergonha, humilhação, desespero. Quanto aperto no peito para que aquela pessoa chegasse àquela condição. Eu quero incentivar você, pesquise sobre as maiores empresas do mundo. Você há de perceber que demorou, e teve um momento que elas foram lá embaixo. Pesquise sobre os maiores empresários do mundo. Pesquise sobre as pessoas mais ricas do mundo. Pesquise sobre grandes homens de Deus e mulheres de Deus da história. Você vai ver que eles tiveram que trabalhar muito, investir, custou caro, e demorou tempo. E aqui eu encerro. Eu sou representante comercial. E aí eu consigo conversar com os donos de empresas, os diretores de empresa. Sou vendedor. E, num momento muito difícil da minha vida, eu perguntei para alguns diretores das empresas assim, como foi, né? E eu parti dessa premissa. Eu disse para o Miranda, da MR Embalagem. A MR Embalagem é uma empresa que fica em Aguaí, logo depois de Olambra, Cidade das Flores, depois de Mogi Guaçu, quase chegando em Poços de Caldas. Eu perguntei: Miranda, quando você começou? Foi mais fácil, né? Ele falou: Júlio, não. Quando eu comecei, teve um momento que eu perdi tudo. Fui morar nos fundos de um terreno, numa casa que eu nem poderia chamar de casa, eu nem poderia, que eu estava morando ali, eu só estava dormindo, porque a casa não tinha porta, não tinha janela, num terreno baldio, e eu ficava jogado lá dentro daquela casa, quando eu perdi tudo. Um dia eu perguntei para o Ivan, de uma empresa em Sorocaba, hoje tem um faturamento lá de milhões, eu falei: quando você começou foi tranquilo? Ele falou: não, Júlio, quando eu comecei, eu abri mão de um cargo gerencial numa empresa, onde eu tinha estabilidade, perspectiva de me aposentar, tinha uma renda, um dinheiro, abri a empresa, eu tinha uma gordura, a gordura acabou tudo, chegou um dia que eu tive que ir no Atacadão, fazer um cartão de crédito para poder colocar comida dentro da minha casa, demorou. Um dia eu perguntei para o Edilson, dono de uma grande empresa, falei: Edilson, quando você começou foi mais fácil? Ele: não, tudo para mim foi mais difícil. A mãe dele sofria de problemas psíquicos, e ele viu muitas vezes a mãe dele ser levada para tomar choque, naquela época tomava choque. E o pai dele foi mandado embora da Supervia, ia de manhã para o meio do mato, só voltava no final do dia, passava fome. Ele descobriu que teve um momento que quando ele saía da escola tinha um matinho, e ele descobriu que tinha uma galinha cantando. Ele falou: se a galinha está cantando, ela colocou ovo. E ele ficava rodando ali, esperando todas as crianças irem embora, para ele catar o ovo e levar para casa para ter o que comer. A gente sempre acha que as coisas são mais fáceis para os outros. Você conhece a empresa Cadore, CPN Alimentos, Cadore? Uma vez eu fui lá vender lá para o seu Pietro Polizo, um italiano. Eu disse para a Marli está ali, eu disse: Marli, eu vim aqui não é nem para vender, eu vim aqui só para ouvir a história desse homem. Sentei lá, um italiano, idosinho, mas durinho. Coelho da Rocha, a empresa. Falei: seu Pietro, quando o senhor começou foi mais fácil? Ele falou: não. Aí ele falou assim: quando eu comecei, eu acordava de madrugada, e a gente fazia o macarrão à noite. A nona, né? Ele fala: a nona fazia o macarrão. Quando era de madrugada, a gente botava para secar. Quando era de manhã, eu levava para a feira. E no outro dia, eu começava tudo de novo. Hoje ele tem uma empresa, diversos funcionários, tem dinheiro, é uma pessoa rica. Fique de pé, o Ministério de Louvor pode se aproximar. Por que eu estou pregando isso aqui? Porque tem gente empreendedora aqui nessa manhã, que está dizendo assim: eu vou abrir mão porque não dá certo, não funciona. Está demorando muito, tem um preço muito caro. Existe um homem, o Woody Allen, é um dos maiores cineastas do mundo. Ele disse que 90% do sucesso é persistência e insistência. Sabe o que está acontecendo com a gente? Sabe o que é? A gente está perdendo de WO. Sabe o que é WO?
O WO é quando 2 times vão competir e um dos times não coloca o time em campo, ele desiste. Irmãos, não é que Deus não está com a gente, aleluia. Não é que as bênçãos de Deus não estão com a gente. Não é que o Espírito Santo não está nos dando sabedoria, conhecimento. Não é que as portas não vão se abrir. Aleluia, é que a gente está desistindo. E os dados, as informações estão aí. A gente está desistindo de casamento, está desistindo da vida, de filhos, dos estudos. O pastor falou, do pastor da igreja da Praça da Bíblia. Ele falou que, o pastor Zé falou isso aqui, aqueceu meu coração. A 2ª graduação aos 80, né, pastor? Aos 80, meu Deus, eu queria ser um avestruz, abrir um buraco e colocar minha cabeça dentro. Eu só tenho 35. Essa palavra é para motivar você a não desistir. Oh, aleluia, não parar, não desistir, não desistir. Você já viu aquela charge? Tem 2 homens cavando, né? Eu acho que alguém até contou isso aqui outro dia. Tem 2 homens cavando e de repente um olha o outro achando uma pequena pepita e ele desiste. E na charge está escondido lá o poder da comunicação da imagem, né? Tem uma pedra enorme. E se eu falar para você que mais uma semana aquele negócio estava aberto até hoje? A clientela estava chegando. E se eu falar para você que era só mais um pouquinho, sabe o que ia acontecer? A gente tem a síndrome de Naamã. Fechei a Bíblia. 2 Reis capítulo 5, Naamã é um general leproso. A menina diz, lá em Israel tem alguém que pode curar o senhor. Ele chega lá, fala com Eliseu. Aí Eliseu falou, vai lá no rio, se banha 7 vezes. Aí Naamã falou assim, eu pensei que ele ia chegar, ia botar a mão em mim, eu sairia curado. Essa síndrome de Naamã que a gente pensa assim, eu achei que... Não, demora, desculpa, estourei seu balão, mas demora. Mas Deus está contigo. Vai custar caro, mas Deus está contigo. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Aleluia. Deus, a tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e o Senhor renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós nos reunimos como povo de Deus nessa manhã para ouvir a tua palavra. E nós entendemos que esses conselhos são valiosos para a nossa vida, a vida da igreja, a vida de família, a vida da sociedade. E eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Eu quero pedir a graça do Senhor sobre o teu povo que está ouvindo a tua palavra nessa manhã. Deus, que o Senhor venha energizar esse jovem que está estudando para concurso, para entrar numa faculdade, está na faculdade, que o Senhor venha energizar esse homem para ele não desistir desse emprego. Ó Deus, que o Senhor venha energizar, capacitar, ajudar essa mulher a não desistir desse casamento. Deus, que o Senhor venha abençoar e fortalecer. Levante as suas mãos. Há um orvalho de Deus sobre nós nessa manhã, meus irmãos. Há um fortalecimento de Deus. As armaduras de Deus estão nos revestindo nessa manhã. Continua, persevera, vai em frente. O melhor dia para o crente não é a sexta-feira, é a segunda-feira. Aleluia. E amanhã você vai começar com o pé direito, você vai começar crendo, meu Deus, que segunda-feira, eu sinto o cheiro da bênção de Deus. Não consegui semana passada, essa semana você consegue. Vai imprimir os currículos, liga para alguém, manda mensagem para pelo menos 10 pessoas. Conversa com alguém. Essa é a semana que você vai ouvir algumas palestras, alguns estudos. Essa semana é uma semana especial para você. Você precisa acreditar nisso. Vai demorar, vai custar caro, mas vai acontecer. Aplauda o Senhor. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade.